Olá, bom dia, ótima sexta. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara dessa sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Câmara vai discutir metas fiscais da Prefeitura. Audiências acontecem ainda este mês. Tamoios vai cobrar tarifa de veículos de carga com eixos suspensos. Fila para transplante de córnea no Brasil quase triplica em 10 anos. Governo de São Paulo monta reabilitação para animais vítimas de incêndios no Vale e região. Pantanal pode desaparecer até o final deste século. Você confere também tudo o que foi destaque durante a semana. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Nós começamos o nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, registra bastante movimento de veículos no trecho de Pindamonhangaba, que é o quilômetro 26. A visibilidade da estrada é boa, sem neblina. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido litoral norte, está com a pista molhada no quilômetro 67, altura de São Luís do Paraitinga. O movimento é tranquilo, mas atenção do motorista, principalmente nos trechos em que há água na estrada, em razão do risco de aquaplanagem, que é um fenômeno que acontece quando o pneu do carro perde o contato com a pista molhada, fazendo com que o veículo deslize e o condutor perca o controle. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão, sendo um deles no quilômetro 138, altura de Eugênio de Melo, e outro no quilômetro 144, Vila Tatetuba, ambos em São José dos Campos, em razão do excesso de veículos. Apesar da boa visibilidade, atenção e cautela são sempre necessárias. Lembre-se de manter a distância segura do carro à frente e não extrapolar os limites de velocidade. Nós temos imagens também da rodovia Presidente Dutra. São imagens ao vivo, cedidas pela CCR. Agora a gente vê mais movimento nesse lado esquerdo da pista, que é o sentido Rio de Janeiro. Esse é o quilômetro 110, altura aqui de Taubaté. Alguns minutos atrás, a gente estava vendo um movimento bem intenso sentido São Paulo, que é o lado direito da pista. Agora já está bem mais tranquilo. Final de semana aí, né? Estão todos ansiosos para chegar no seu destino, mas vamos ter cuidado, respeitar as leis de trânsito para garantir a segurança de todos. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. As metas fiscais dos meses de maio a agosto da Prefeitura de Taubaté serão apresentadas em audiência aqui na Câmara no final desse mês. A estagiária Ariane Viana traz as informações, bem como as datas e horários. Vamos conferir. A cada 4 meses, a Prefeitura de Taubaté apresenta aos vereadores e população o demonstrativo do cumprimento de suas metas fiscais. Ou seja, o uso do dinheiro arrecadado com impostos e transferido pelos governos do Estado e Federal. Essa apresentação volta a acontecer no final de setembro, nos dias 27 e 30, com as informações referentes ao segundo quadrimestre, ou seja, os meses de maio a agosto deste ano. Confira as datas e horários e venha participar dessa audiência, se inscrever para usar a palavra e apresentar suas dúvidas ou sugestões relativas ao tema. Sexta-feira, dia 27, às 2 horas, representantes do Instituto de Previdência do Município, IPMT, da Universidade de Taubaté, Unital, e das fundações universitárias. Segunda-feira, dia 30, às 9 horas da manhã, representantes da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Taubaté. As audiências públicas acontecem no plenário e são transmitidos ao vivo pela TV Câmara Taubaté, pelo canal aberto 4.2, Claro TV Canal 4, o site, YouTube e Facebook, @TVC Taubaté. Participe!
Obrigada, Ariane, pelas informações. E essas audiências acontecem 3 vezes por ano. E é importante a participação popular para acompanhar como são aplicados os gastos da Prefeitura em obras, serviços e também em investimentos. E a gente volta a fazer esse convite nas próximas semanas, mas já anote aí na sua agenda. São os dias 27 e 30 de setembro. E você que acompanha aqui a nossa programação já sabe que nós estamos preparando um debate com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a organização da nossa equipe para levar até você a melhor cobertura das eleições de 2024. Vamos agora com o nosso repórter Lincoln Santiago. 2024 mal começou, mas a equipe da TV Câmara já tinha um compromisso pré-definido com a população. A organização de um debate com os candidatos à Prefeitura de Taubaté, que apresentasse as propostas dos concorrentes ao cargo de prefeito de forma que você, eleitor, possa comparar as ideias e concluir qual é o melhor projeto para a cidade. Para que esse debate chegue até a sua casa, a equipe toda precisa cumprir algumas missões. Em conjunto com os representantes das candidaturas, a diretoria de comunicação apresentou as regras para o debate, a divisão dos blocos, o posicionamento de cada candidato no estúdio e a ordem das perguntas. Internamente, os funcionários da área da comunicação receberam tarefas e horários para o dia do debate e para as atividades prévias, que inclui textos, artes, checagem de agenda e a lista de convidados. Isso inclui material gráfico, audiovisual, contato com assessores e com a imprensa, para que haja sintonia entre as equipes e saia tudo conforme planejado. A próxima fase dessa missão começa na segunda-feira, dia 9. Durante 6 dias, os candidatos à prefeitura participam de entrevistas ao vivo no Boletim Câmara e durante 20 minutos irão conversar sobre as propostas que têm para o mandato que vai de 2025 a 2028. De acordo com o sorteio realizado junto com os candidatos, ficou definida a seguinte ordem de entrevistas. Na segunda-feira, dia 9, será o candidato Sérgio Vitor, do Novo. Na terça-feira, dia 10, a candidata Márcia, do PL. Na quarta-feira, dia 11, a candidata Lorene, do SD. Na quinta-feira, dia 12, o coronel Paulo Ribeiro, do PT. Na sexta-feira, dia 13, o candidato José Saldi, do PP. E na segunda-feira, dia 16, o candidato Ortiz Júnior, do Republicanos. As entrevistas serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara Taubaté, no canal Aberto 4.2, Claro TV Canal 4, no site, no Facebook e no YouTube. Pesquise por @TVC Taubaté. As perguntas serão elaboradas pelas equipes da TV Câmara Taubaté e do Quiririm News, portal de notícias voltado ao único distrito de Taubaté. A apresentadora Ana Laura Costa irá conduzir a entrevista, com a participação do jornalista Douglas Castilho, responsável pelo Quiririm News. Passada essa fase de entrevistas, a TV Câmara dará início aos preparativos para o grande debate, programado para 19 de setembro. Você é nosso convidado para acompanhar tudo isso e muito mais. Desejo a você, Ana Laura, muito sucesso na condução desse trabalho. Obrigada, Lincoln. Mas todo esse sucesso deve ser creditado para a equipe da TV Câmara, da assessoria de imprensa e também da chefia de cerimonial, além dos demais agentes aqui da Câmara Municipal que indiretamente também participam para a realização desse grande evento que é a cobertura das eleições municipais. E ainda no clima de debate, o presidente da Câmara, vereador Alberto Barreto, falou ao estagiário Luiz Martins sobre as expectativas para o encontro dos 6 candidatos ao cargo de prefeito de Taubaté. Bom, a gente espera que esse debate seja um debate bem concorrido entre os candidatos, né? Que os candidatos possam ali apresentar suas propostas, um questionar o outro, principalmente mostrar a opinião de cada um deles sobre cada um dos temas importantes para a cidade, né? Como segurança, saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura da cidade. Acho que o debate vai ser importante para isso, né? O confronto das ideias e a gente poder saber como cada um pensa e qual a proposta de cada um deles. O eleitor, ao ver esse debate entre um candidato e outro, quais são as propostas, como cada um pensa, vai poder fazer com que o eleitor defina o seu voto, né? Principalmente aqueles eleitores que estão indecisos, né? Nas eleições ainda não sabe qual candidato, alguns candidatos as pessoas não conhecem, né? São candidatos aí desconhecidos para a população. É uma grande oportunidade para que a população entenda, conheça esse candidato e saiba exatamente o que ele tem para Taubaté.
eu acho que a pergunta que a maioria das pessoas querem saber é sobre a questão financeira da cidade, né? Como está a questão financeira do município e quais são os problemas e como solucionar esse problema, porque Taubaté não aguenta ficar mais parado. O eleitor, né, vai ver quem são os candidatos e assim que for reeleito, os vereadores também que forem eleitos para a próxima legislatura vão saber exatamente aquilo que o candidato que venceu as eleições prometeu durante as eleições, né? E o debate é importante para isso, para que o vereador depois dessa casa ele possa questionar, né, cobrar que o prefeito que foi eleito que ele cumpra com as promessas, aquilo que ele falou durante o período eleitoral, principalmente durante os debates. Quero agradecer ao vereador Alberto Barreto pela participação aqui no Boletim Câmara e também convidar você que está nos acompanhando a participar aqui do nosso boletim. Não somente enviando a sua opinião sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui, mas também sobre as iniciativas da Câmara Municipal, as solenidades, os eventos. E você pode participar conosco enviando as suas sugestões também aqui para o nosso boletim. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Eu aguardo a sua mensagem. Caminhões que transitarem com eixos suspensos e com carga visível ou documento fiscal em aberto passarão a ser cobrados nos pedágios de Jambeiro e Paraibuna a partir do dia 12 de setembro. Vamos às informações com o nosso repórter Lucas Levin. Veículos comerciais que circularem pela rodovia dos Tamoios, que conecta o Vale ao Litoral Norte, estarão sujeitos à cobrança de tarifa por todos os eixos a partir do dia 12 de setembro. De acordo com a concessionária, para fazer a cobrança será feita conferência de cargas por checagem visual em veículos com reboques abertos. Quando não for possível a conferência visual, será feita por meio do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, o MDF eletrônico. Documento fiscal que traz informações sobre origem, destino e tipo de produtos transportados. Caso passe pela praça de pedágio com o documento em aberto, o motorista será tarifado pela totalidade dos eixos do veículo. A concessionária explicou que a verificação do MDF eletrônico é realizada de forma automática, com o uso de câmeras inteligentes que fazem a leitura das placas veiculares. Assim que o veículo entra na pista da cabine, o sistema já informa ao arrecadador a existência ou não do documento em aberto. Somente os veículos visivelmente vazios ou sem o MDF eletrônico aberto vão estar isentos da cobrança da tarifa sobre os eixos que não tocarem o solo. Obrigada, Lucas, pelas informações. E sexta-feira, é claro, é dia da gente falar sobre cultura e hoje não seria diferente. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o secretário de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, Fernando Pascoal. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Ana Laura. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite de poder estar conversando um pouco sobre a cultura na nossa cidade. Fernando, hoje eu quero falar sobre o Plano Municipal de Cultura, que é um documento que está sendo elaborado. Eu quero saber quais são os objetivos, o que a gente pode esperar desse documento. O Plano Municipal de Cultura, ele é um importante instrumento de gestão, né? Ou seja, ele estabelece metas e diretrizes das políticas públicas na área da cultura para o município. E ele é elaborado em conjunto com a sociedade civil. Nós temos o Conselho Municipal de Cultura e também toda a sociedade civil, toda a população pode participar, apontando quais são as demandas que elas entendem que são mais importantes na área da cultura. Então, basicamente, é um plano, né, de curto, a médio e longo prazo que define essas diretrizes e metas a serem cumpridas. Quando você fala em curto, médio e longo prazo, a gente está falando de quanto tempo? O Plano Municipal de Cultura, ele tem um prazo de 10 anos, ele é decenal. E ele pode passar por revisões periódicas, né? A exemplo de outros planos no município que nós temos. Então, ele é um plano para 10 anos e ele pode ter essa revisão periódica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu ainda quero falar dos objetivos desse documento. Quando você fala em metas e diretrizes, pode parecer um pouco técnico demais, né? Na prática, o que vai mudar para a população de Taubaté quando a gente fala em cultura? Eu vou usar um exemplo, né, que são as questões das regiões da cidade, né? Por exemplo, nós estamos fazendo reuniões territoriais, né, nas diversas regiões. Então, a gente vai ouvir a população, o que a população daquele local demanda na área da cultura, para aquele espaço, para aquele território, né?
porque a gente sabe que muitas vezes os eventos, as atividades culturais são concentradas no centro, né, da cidade. Então, a ideia é justamente fazer uma descentralização, ouvindo essa população e o que seria mais interessante para cada região. Né? Por exemplo, na primeira reunião nós estivemos no CRAS Santa Teresa e nós entendemos a realidade daquele local, né, justamente para desenvolver atividades para aquela população de acordo com as expectativas, desejos, né, daquelas pessoas que moram ali. Então, basicamente é isso, é ouvir a população, montar um diagnóstico, né, o que seria mais interessante para cada região e estabelecer diretrizes para cumprimento dessas metas. Quando você fala nessas reuniões com a comunidade, de que forma o poder público entende a cultura como política pública? Quais são os benefícios para a população dessas iniciativas? Na área da cultura, a gente pode entender as 3 dimensões da cultura, né? Nós temos a dimensão econômica, ou seja, a partir da economia criativa, a partir da geração de renda através de atividades culturais, né? Nós temos a dimensão simbólica, que basicamente é a cultura popular, os saberes, os fazeres, né? Aquilo que está tradicionalmente vinculado às pessoas. E nós temos a dimensão cidadã, que é justamente, esse é um exemplo claro de cidadania, né? Que é de participação da população, dizendo o que deseja na área da cultura para aquele espaço. E qual é o período de vigência? Aprovado esse plano municipal, quando que ele entra em vigor? E você também falou que ele tem um prazo aí de 10 anos, mas que ele pode passar por revisões. Quais seriam os motivos dessas revisões? Vale lembrar que o Plano Municipal de Cultura, assim como os demais planos da cidade, ele vira uma lei, né? Ele é um projeto de lei, inclusive ele tramita, obviamente, pela Câmara Municipal, então tem a participação também do Legislativo, que é muito importante. E essa questão da revisão também vai ser estabelecida no próprio plano. Então, ele está em fase de elaboração, né? Então, a gente vai ter ainda uma conferência pública, uma conferência municipal de cultura, ou melhor dizendo, uma conferência municipal de cultura para validar o plano, né? A redação do plano. E essa questão da revisão, de que forma seriam feitas essas revisões, também vai constar no plano, que está em fase de elaboração. E você tem já uma expectativa de quando o plano fica pronto, de fato ele entra em vigor? O nosso planejamento é entregar para o Legislativo ainda esse ano. Então, ele vira uma minuta de lei, né, após essa conferência, e é encaminhado, então, ao Legislativo para votação e aprovação. Para o ano que vem, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi aprovada, já é uma lei, nós temos um orçamento para a cultura para o ano que vem, de 2025, de 11 milhões e 800 mil reais. Esse plano já é elaborado pensando nesse orçamento que a gente tem? Na verdade, a gente precisa associar, né? Associar o que a gente tem de orçamento com as metas definidas no plano, né? Então, a gente está em fase de elaboração do plano, o LDO já foi aprovada, né? Nós temos agora a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que também será aprovada. E o interessante é que no ano que vem é o ano de elaboração do PPA, né? Então, o PPA também ele pode ser norteado pelo Plano Municipal de Cultura para que se tenha essas associações, né, de metas juntamente com o orçamento que nós temos. E quando a gente fala dentro do plano de metas, de diretrizes, objetivos a serem alcançados, a gente tem também ali um monitoramento, uma avaliação do que for feito? Isso mesmo. Hoje nós temos uma lei, né, 398, que é o Sistema Municipal de Cultura, que estabelece algumas competências para o Conselho Municipal de Cultura, que é um órgão fiscalizador do cumprimento do plano. Então, assim como toda política pública, né, o Plano Municipal de Cultura ele também tem essa questão do monitoramento e avaliação, que tem que ser constante, né? Até justamente para subsidiar eventuais revisões do Plano Municipal de Cultura. E quem serão os agentes que vão fazer esse acompanhamento, avaliação dessas metas? Isso seria interessante se toda a sociedade fizesse essa avaliação, né? Mas nós temos o Conselho Municipal de Cultura, que é o principal órgão que representa a sociedade civil, que desenvolve, né, que desempenha esse papel de fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Cultura. E isso também tem que constar no documento que for aprovado. Quem vai ser o responsável e quais serão essas métricas de avaliação também? Isso, a gente tem os indicadores, né? No plano ele vai constar os indicadores e os métodos de avaliação, né? E sendo uma atribuição, principalmente do Conselho Municipal de Cultura, esse monitoramento e avaliação. Assim como a própria Secretaria também tem o dever de fazer. Bom, você mesmo falou aí do Conselho Municipal de Cultura, que é a voz da população, da sociedade civil. De que forma eles participam na elaboração de um plano como esse? Nós montamos uma comissão mista, né, paritária. Nós temos servidores da Secretaria e conselheiros de cultura que fazem parte dessa comissão de elaboração do Plano Municipal de Cultura.
Então, vale ressaltar que nós contratamos um instituto, né, uma empresa para fazer a assessoria desse Plano Municipal de Cultura, e eles fazem parte de todas as decisões, todas as reuniões, o Conselho participa junto com a Secretaria e juntamente com o Instituto. E o Conselho faz essa ponte entre a sociedade e também a Secretaria e todos esses que estão envolvidos aí na elaboração? Isso mesmo, é uma atribuição do Conselho. Não só a questão dos setores, né, audiovisual, música, dessa, também como toda a população, né? O Conselho, ele representa as setoriais da sociedade civil. E se a gente tiver algum telespectador que esteja nos acompanhando agora, que queira tomar conhecimento da elaboração desse Plano Municipal de Cultura, que queira participar, ainda é possível, ainda dá tempo? Sim, nós temos um cronograma de reuniões presenciais, né, em todas as regiões aqui da cidade. O cronograma está disponível no site da Prefeitura. E nós temos também um formulário online, que é uma pesquisa online, que se porventura a pessoa não conseguir participar de nenhuma reunião, ela pode deixar registrada a sua opinião por intermédio desse formulário que também está disponível no site da Prefeitura. Ele é uma consulta pública online, como a gente chama, né? O interessante é que a pessoa consiga participar de alguma reunião, né? Mas caso não consiga, também tem esse formulário. Eu andei pesquisando e eu vi que são 2 fases para a participação da população. Então, são exatamente essas: a participação presencial e essa online, certo? Até quando elas vão? Elas vão até o final do mês de setembro, até o dia 29 de setembro. E quais foram os critérios aí para definir os dias, os horários e os locais dessas reuniões presenciais? Nós dividimos o município em regiões, né? Juntamente com a divisão que a assistência social faz por intermédio dos seus CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. Inclusive, esses CRAS estão servindo como apoio a essas reuniões. Então, a gente usou a mesma divisão que é usada pelo CRAS, né? E as datas, a gente também fez um cronograma, a gente montou um cronograma de 1 mês, né, de reuniões. A gente começou na semana passada, agora é feriado, 7 de setembro, né? Então, pula essa semana. Então, a gente definiu dessa forma. E como está sendo a participação da população até agora? Você tem participado, ido presencialmente? De que forma você avalia a participação da comunidade? Sim, eu participei da primeira reunião. A primeira reunião foi no CRAS Santa Teresa. Teve pouca participação ainda do pessoal que está entendendo, né, do que se trata. Mas, mesmo assim, a gente absorveu várias informações interessantes, né? A realidade daquele local. De repente, a opinião de uma pessoa, ela revela uma opinião de várias pessoas, né? Então, a gente conseguiu extrair bastante coisa boa. Nós vamos voltar no CRAS Santa Teresa, estamos organizando uma nova conversa lá. E também tivemos uma reunião na região de Quiririm, né? No distrito de Quiririm. E lá nós temos 2 associações que são bem atuantes, né? A Associação Cultural das Tradições Italianas de Quiririm e também a Società 30 de Aprile, né? Então, eles representam também a sociedade civil e foi bastante produtiva essas 2 reuniões, ao meu entender. Então, para quem tiver interesse, essas reuniões, os dias, os horários, estão disponíveis no site da Prefeitura mesmo? Isso mesmo, o cronograma está disponível no site da Prefeitura e nas redes sociais do Conselho Municipal de Cultura. Que é qual, você sabe? É o CMC. CMC Taubaté, a pessoa já vai conseguir encontrar. Perfeito. Ou pelo site da Prefeitura, que é o taubaté.sp.gov.br, né? Isso mesmo. E depois desses encontros aí que vão promover a participação da população na elaboração do plano municipal, quais são as próximas etapas? Essa etapa é do diagnóstico, né? Então, a gente está na etapa do diagnóstico, depois nós vamos para a fase de oficinas justamente para definir quais são as metas e as diretrizes a partir desse diagnóstico, né? Nós temos alguns eixos de trabalho, por exemplo, difusão, fomento à cultura, patrimônio cultural, formação de agentes culturais, formação de servidores, financiamento à cultura. Então, a gente está na etapa do diagnóstico e a etapa seguinte, então, serão definidas quais são as diretrizes, metas e diretrizes que deverão ser cumpridas. Bom, a gente já falou bastante do plano municipal aqui, então, para a gente encerrar, Fernando, eu gostaria que você explicasse para os telespectadores que nos acompanham quais são as competências da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A principal competência da Secretaria de Cultura é justamente promover ações de fomento, né, à cultura, trabalhando sempre nesses 3 aspectos que eu mencionei anteriormente, né? A questão econômica, porque a cultura ela gera renda, né? Tem uma dimensão econômica, ela tem uma dimensão simbólica muito forte, principalmente se a gente olhar aqui a questão das figureiras, cultura popular, né? E também a dimensão cidadã, que é o exercício da cidadania, fiscalização, acompanhamento por parte da sociedade civil nas ações da Secretaria. Então, a Secretaria, além de promover os eventos, acho que os eventos
é uma situação que é mais evidente, né, os eventos culturais do município, mas temos também preservação do patrimônio histórico, nós temos a manutenção de vários museus da cidade, nós temos o teatro, o centro cultural, onde são oferecidas oficinas livres na área da cultura, né? Então, resumidamente, a função da Secretaria de Cultura e Economia Criativa são essas. Perfeito. Quero agradecer, então, mais uma vez a sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigada, bom dia. E o número de pacientes na fila de espera para transplante de córnea quase triplicou no Brasil nos últimos 10 anos. A repórter Tânia Vinhas traz os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Transplantes. Em junho de 2014, 10.734 pessoas estavam na fila para transplante de córnea no Brasil. 10 anos depois, esse número saltou para 28.937 pessoas. De janeiro até a metade deste ano, foram feitas 8.218 cirurgias. Segundo a pesquisa do Sistema Nacional de Transplantes, São Paulo lidera o ranking dessa lista de espera, com 4.587 pacientes no aguardo. Atualmente, uma pessoa que precisa de transplante de córnea espera, em média, 194 dias para a cirurgia. São mais de 6 meses. No estado do Maranhão é onde a situação está pior. A média é de mais ou menos 19 meses, enquanto no Ceará são apenas 63 dias. Em termos de números, a lista de espera para transplante de córnea só é menor que a fila de pessoas que esperam por um rim, que ultrapassa a marca de 40.400 pessoas. Para a presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Vilma Leles, é preciso dar mais atenção para a infraestrutura do banco de olhos do país e coordenar melhor as ações entre o governo e as organizações de saúde. Além disso, a pandemia de Covid-19 influenciou diretamente no aumento da fila para transplante de córnea, que interrompeu todo tipo de cirurgia eletiva e reduziu o número de doadores. Atualmente, 651 equipes treinadas atuam no território brasileiro, com a maior concentração dos profissionais no Sudeste. Segundo as estimativas do CBO, seria necessário praticamente dobrar a capacidade anual de transplantes realizados para conseguir zerar completamente a fila. E não basta aumentar a equipe se não aumentam as doações. Converse com a sua família, informe se você deseja ser um doador de órgãos. Uma pessoa que doa órgãos pode salvar até 8 vidas. Volto com vocês. A atual demanda de cirurgias vai ser discutida no Congresso do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que acontece agora, nesse mês de setembro. E a córnea é uma estrutura vital para a visão, porque ela é importante para o foco da luz e também para a proteção dos nossos olhos. Obrigada, Tânia, pelas informações. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: Centro tem 22% dos roubos em Taubaté. Em seguida, Areão e Estiva. 7 outros bairros de Taubaté têm entre 10 e 20 crimes de roubo registrados neste ano, nos 7 primeiros meses. São eles: Independência, Bonfim, Três Marias, São Gonçalo, Vila São José, Água Quente e Jardim das Nações. O G1 traz como manchete: demissões por discriminação cresceram 11% no Vale do Paraíba em 2023. Dados do Tribunal Regional do Trabalho mostram o balanço de casos registrados nas varas de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava e Pindamonhangaba. As dispensas discriminatórias acontecem quando um funcionário alega que foi demitido pelo empregador por aspectos pessoais e não profissionais. As discriminações abrangem preconceitos por gênero, raça, idade, condição de saúde, orientação sexual e deficiência. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: microempreendedores individuais têm novas regras para emitir notas fiscais. Fazenda muda normas de preenchimento dos documentos e inclui novos campos a partir deste mês. A atualização tem como objetivo garantir a maior clareza possível nas operações que estão sendo realizadas pelos MEIs.
E por fim, a CNN Brasil traz a manchete. A Amazônia Ocidental é a região mais poluída do mundo, aponta monitoramento. Fumaça de incêndios florestais colocaram a região à frente de países como Índia, Paquistão e China em termos de poluição. A cidade de São Paulo registrou um mês mais poluído para a média, assim como o Rio de Janeiro, que teve o ar 2 vezes pior do que o ano passado. E na nossa retrospectiva da semana, você revê o que foi destaque aqui no Boletim Câmara. A gente começa com a entrevista de quarta-feira, quando o jornalista Marcelo Caltabiano, do T7 News, falou sobre a parceria do portal com a TV Câmara para o debate com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. O debate, ele cria um fenômeno que ele ajuda os indecisos a escolherem seu voto, né? A gente já sabe que tem muitos que já têm o seu candidato ali, já está, né? Principalmente nesse mundo polarizado da política, né? A gente já sabe, quem entende de política já tem o seu candidato. Mas a grande parte da população que não está inteirada no dia a dia da política vai decidir nessa hora. É aí que eles vão ter, nossa, quem é esse candidato? Olha que legal que ele fala, olha essa ideia que ele deu. Isso atinge a minha vida, isso atinge a vida dos meus pares, né? É nesse momento que é muito importante. Pegar os indecisos, né? Os que ainda não sabem quem vão votar. É nesse momento que eles vão, essa proposta aqui, de fato, é importante para mim. Ah, não, isso daqui não, ele está fazendo uma bravata, né? Uma proposta de campanha que não vai conseguir cumprir. É esse termômetro que eu acho que a população vai sentir. E perguntar, tem hoje rede social, eles têm que participar, perguntar, chegar ao candidato, o que você acha sobre isso, o que você acha sobre aquilo, né? E aqui, muito provavelmente, a gente vai conseguir abrir muito para esclarecer essas dúvidas, né? E ontem, quinta-feira, o apresentador Miguel Cáter, que comanda o Jogo Franco aqui na TV Câmara, trouxe tudo sobre o futebol amador de Taubaté. Mas vamos começar falando pela segunda divisão, que está definida as quartas de final da segunda divisão, com os seguintes jogos. O Juventus joga com o Unidos da Vila, Estoril City encara o Nova América, o Inter Zurich encara o Parque Aeroporto e a Gurilândia encara o Parque Urupês. Esses são os jogos que você pode encontrar no site da Liga, quais são essas partidas, você que tem preferência por algum desses times da segunda divisão. E o Juvenil, Ana, teve uma coisa curiosa. Teve um jogo eliminatório da semifinal no domingo passado, dia 1º. E vai ter o outro jogo da semifinal agora, que é o Unidos do São Gonçalo e o Juventus. O primeiro jogo, o Unidos do São Gonçalo venceu por 3-0. Então está com uma vantagem monstro em cima da equipe lá do Ipanema, que é a equipe do Juventus. E o 15 de novembro perdeu novamente para a equipe da Água Quente. O 15, que é o atual campeão da categoria juvenil, perdeu por 2-1, está eliminado. Então, o primeiro finalista do juvenil é exatamente a equipe do Água Quente, que vai conhecer o seu adversário no próximo jogo, domingo, entre Unidos do São Gonçalo e Juventus. E vamos ter, finalmente, a segunda partida válida pela semifinal da primeira divisão, da seguinte forma. As equipes que jogaram no Joaquinzão domingo passado vão atuar dessa vez no campo do Ipiranga. E vice-versa, uma vez que os mandos são definidos pela Liga Municipal. E na primeira partida, a equipe do Unidos do São Gonçalo empatou com o Vila São Geraldo, jogando no campo do Ipiranga, 1-1. E a equipe do União Operária, jogando lá no campo do Joaquinzão, acabou vencendo a equipe do Murisco, que é a atual campeã do futebol amador, por 3-0. Um placar surpreendente. Uma lavada, hein? Pois é. E é um jogo de bastante equilíbrio. Mas a rapaziada lá do Morisco acredita que possa acontecer uma virada, só que esse jogo, além de ter essa expectativa toda de uma reação do Morisco, acontece no campo do Ipiranga, você vai assistir aqui na TV Câmara. Então é esse o jogo de domingo. Esse é o nosso compromisso no domingo, a partir das 10 aqui na TV Câmara, em parceria sempre com a Net Sports. Beleza? Imperdível essa semifinal, e aí nós vamos conhecer quais são os finalistas. E tem o Quarentão.
Aqueles que não abandonam o campo de jeito nenhum. Com os seguintes jogos, só que esse jogo acontece no sábado, que é a alegria do sábado à tarde. Não aguenta ficar em casa, dá uma desculpa, vai pro campo, fica lá. Vai ter a seguinte partida: Juventus e Unidos do São Gonçalo, Vila São Geraldo, Esporte Clube Quiririm, lá no campo do Vila, na Fazendinha. O Belém encara a União Operária lá no campo do Belém. Burilândia e Flamenguinho no campo do São João, Burilândia mandando os jogos lá. E o Murisco encara a Volkswagen Clube lá no Mourisco, tá? Esses são os jogos de sábado no Quarentão. Lembrando que o Jogo Franco vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde, ao vivo. E agora vamos ao nosso especial Eleições. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 6 de outubro. E se você apoia ou quer declarar o seu apoio a algum candidato ou candidata, saiba que algumas ações podem ser irregulares. Eu te explico. A boca de urna é uma propaganda realizada junto aos eleitores que se dirigem à sessão eleitoral no dia da votação, visando promover e pedir votos para o seu candidato ou partido. A legislação eleitoral proíbe a realização de atividades de aliciamento de eleitores e quaisquer outras que tenham o objetivo de convencer o cidadão mediante boca de urna. E essa prática é crime prevista na Lei das Eleições. Estabelece como punição detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa. Também constituem crimes no dia da eleição o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, bem como a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou dos seus candidatos. Por outro lado, a legislação permite, no dia do pleito, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor, que é revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches e adesivos. Então, se você quiser declarar o seu apoio político, fique atento às regras da legislação eleitoral. E ainda, nessas eleições, você confere entrevistas ao vivo com cada um dos candidatos à Prefeitura de Taubaté. Tem início na segunda-feira, dia 9, e segue até o dia 16 de setembro. Você acompanha uma entrevista por dia aqui no Boletim Câmara. Todos os candidatos foram convidados para participar e essa é a sua oportunidade de conhecer melhor cada um deles, bem como as suas propostas e ideais para Taubaté. E você também pode participar da entrevista, viu? Enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. E você pode enviar o seu comentário durante a entrevista também. A sua pergunta pode ser selecionada para ser respondida pelo ou pela candidata. Não perca essa oportunidade. Em alerta pelos incêndios florestais que têm atingido o estado de São Paulo nos últimos dias, o governo de São Paulo montou uma rede de reabilitação para os animais afetados no Vale do Paraíba e região. O repórter Lucas Levin fala mais sobre o assunto. Uma rede de atendimento e reabilitação foi estruturada pelo Departamento de Fauna Silvestre do Governo do Estado de São Paulo para receber animais vitimados pelos incêndios florestais que estão ocorrendo principalmente no interior paulista. Já são 26 unidades integradas que estão em alerta para atender animais resgatados das queimadas e outros que, ao tentar fugir do fogo, acabaram muitas vezes sendo atropelados nas rodovias. A medida faz parte de um conjunto de ações do gabinete de crise anunciado pelo governo para combater os incêndios que atingiram o interior do estado nos últimos dias. Em apenas 4 cidades, 47 animais foram atendidos, dos quais 31 estão se recuperando e 16 morreram. Aqui na nossa região, os locais habilitados para receber esses animais são Ibama, em Lorena, Univap Urbanova, em São José dos Campos, Base de Estabilização Argonauta, em São Sebastião, Projeto Tamar e Instituto Argonauta, em Ubatuba e Projeto Selva Viva, aqui em Taubaté. E se você encontrar algum animal ferido ou debilitado, a orientação é para não mexer no animal e imediatamente entrar em contato com a Polícia Militar Ambiental, ligando 190, ou para o Corpo de Bombeiros, ligando 193.
Caso alguma clínica veterinária não especializada em espécies selvagens receba algum animal, a instrução é que faça o encaminhamento para alguma das unidades autorizadas. No Brasil, estima-se que mais de 400 milhões de animais silvestres morram atropelados todos os anos. E agora seguimos nosso Boletim Câmara com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa sexta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com algumas nuvens e sem a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 26 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 57%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h53 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E hoje o clima fica um pouquinho mais ameno se comparado com os outros dias dessa semana, né? Mas para o final de semana a expectativa é de esquentar de novo. Para o sábado, a máxima prevista é de 31 graus. Já no domingo, 32 graus. E as mínimas não ficam atrás, viu? Elas também ficam elevadas na casa dos 16 graus. Não tem possibilidade de chuva, então é hora de aproveitar o final de semana para curtir esse calor. Mas olha, com responsabilidade. O recomendado é evitar exposição solar sem proteção nas horas mais quentes do dia e também manter a boa hidratação. Bonés e chapéus são uma boa pedida. Os ventos hoje não ficam tão fortes quanto ontem. A expectativa é que eles atinjam os 7 km por hora. E ainda falando sobre clima, agora uma notícia triste. Com a seca histórica e queimadas, o Pantanal pode desaparecer até o final deste século. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim com esse alerta feito por Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente. Vamos conferir. Em audiência no Senado, a ministra Marina Silva afirmou que estudos indicam que o Pantanal corre o risco de desaparecer até o final do século, uma consequência da gravidade da crise ambiental que afeta o Brasil. Marina explicou que a baixa precipitação e os incêndios têm devastado a região, o que coloca em perigo a maior planície alagada do planeta. O momento atual está crítico para o país, que enfrenta uma seca severa, deixando 12 milhões e meio de brasileiros sem chuva há mais de 100 dias. Além disso, a Polícia Federal investiga as causas dos incêndios que atingem 24 estados e o Distrito Federal, já que existem denúncias de que muitos deles podem ter sido incêndios criminosos, que se espalham com mais rapidez no mato seco. Marina Silva afirmou que se o cenário de aquecimento global continuar assim, o processo de perda da vegetação e danos à bacia hidrográfica da região será irreversível e o Pantanal poderá desaparecer em menos de 80 anos. A ministra também disse que, diante dos dados, será preciso ampliar cada vez mais os esforços e recursos de combate às consequências das mudanças climáticas. Ela ainda sugeriu que o Congresso crie um marco regulatório de emergência climática, que exclua da meta fiscal do governo federal os recursos gastos nessas condições. Para Marina Silva, o esforço do governo no enfrentamento às queimadas e à seca histórica é hoje para empatar o jogo, ou seja, para aliviar os danos e começar a tentar reverter o que ela chama de condições muito desfavoráveis. Um jogo difícil, mas não impossível. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, no mês de agosto o Brasil registrou o maior número de focos de queimadas desde 2010. E segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, que é o CEMADEM, o país também enfrenta a maior seca desde 1950. Uma combinação perigosa que requer cuidado. Obrigada, Tânia, pelas informações. Final de semana chegando, todo mundo quer aproveitar para se divertir, né?
A opção é o que não falta e nós trouxemos a agenda cultural com dicas imperdíveis. Agora vamos às informações com a nossa estagiária Isabela Vieira, que tem as atrações para esse final de semana. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, o Sesc recebe Fran Finamori e Banda, às 8 horas da noite. O show é uma imersão na Black Music celebrada nos bailes dos anos 70 dos clubes paulistanos, com sucessos da época mesclando o funk e o soul. Ainda no Sesc, no sábado, das 13h30 às 6 da tarde, a Companhia Patética apresenta a performance do texto Miudezas Poéticas. A obra do escritor Manuel de Barros retrata a vida e a natureza de maneira lúdica e divertida. A atração é aberta para todos os públicos. E para quem está procurando um amigo de 4 patas, o Taubaté Shopping cedia até o dia 15 de setembro a 15ª edição da exposição Chique é Adotar. A mostra apresenta fotos de animais que já foram adotados e de outros que ainda aguardam por um lar. A exibição é organizada pela ONG Campanheiros, em parceria com o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Os horários para visitação seguem o funcionamento do shopping. Agora, para a criançada, na segunda-feira, dia 9 de setembro, a partir das 6 da tarde, o Cine Combosa exibe na Fonte Imaculada filmes como As Aventuras de Guigo e O Caipira e a Bicicleta. As obras apresentadas são de produtores independentes de Taubaté e da região e as sessões são gratuitas e abertas a todos. Ainda falando de cultura local, na quarta-feira, dia 11 de setembro, a programação da 7ª Mostra de Artes continua às 2 da tarde com a oficina de Balangandã. O ciclo de oficinas acontece no Mistal e a programação está disponível no Instagram da Associação Amigos de Museus de Taubaté. O @ é amute.tte. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigada, Isabela. Ótimas dicas para todas as idades e para todos os gostos, né? Eu te encontro na próxima sexta-feira com mais dicas de lazer e entretenimento. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a nossa edição ao vivo desta sexta-feira, dia 6 de setembro. Eu retorno na segunda-feira já com a sabatina dos candidatos à Prefeitura de Taubaté e com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo final de semana, aproveite e até mais!